Olá, estudantes de Geografia, meu nome é a professora Joyce e o tema discutido será Guerra Fria. Dentro dessa perspectiva de Guerra Fria, obviamente você tem que esclarecer e relembrar ou ainda fixar o conceito de Guerra Fria, além, obviamente, de ter uma ideia sobre a representação no cenário mundial do que foi efetivamente esse período da Guerra Fria. Dentro dessa característica, é importante salientar o destaque do movimento Primeira e Segunda Guerra Mundial. Durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter países defendendo diferentes pontos de vista, claro que defendendo dentro da sua temática de poder. Então a estruturação era invadir lugares, destacar aquela invasão e tomar posse daquela região. Como na Segunda Guerra Mundial o avanço em termos civis foi muito efetivo, a temática ideológica começa a surgir com maior força. Então, ao invés dos países invadirem, começa a se discutir, pós a Segunda Guerra Mundial, não uma influência literalmente territorial, mas uma influência ideológica. É dentro dessa temática que assenta-se a defesa da permanência do capitalismo, defendida pelos Estados Unidos, ou um novo sistema econômico baseado no modelo soviético implementado em 1922. Essa temática começa a crescer, essas duas potências começam a ser divulgadas em termos tanto bélico, quanto militar, quanto econômico, o que figura no chamado mundo bipolar, onde, literalmente, as potências, os países começam a se dividir. E aí nós vamos ter países da América, países da Ásia, países da África, da Europa, da Oceania, se dividindo. E muitas vezes não chegando a um acordo do que deveria ser seguido. Se permanecia no modelo capitalista ou se começava um novo modelo. Essa hegemonia começou a ser visível em termos de mapa. Então, quando olhamos esse mapa representativo da época, percebemos que alguns passaram a ser socialistas e começaram a ser apoiados pela União Soviética e outros permaneceram sob o viés dos Estados Unidos e outros ficaram em cima do muro. Esse em cima do muro só vai começar a ser organizado à medida que você vai tendo reuniões. Uma delas que pode ser citada é a Conferência de Potsdam em 1945. Nela, o principal argumento era que a Alemanha, fundamentada, uma das principais atrizes do cenário Primeira e Segunda Guerra Mundial, deveria ser dividida. Ela foi dividida não em duas inicialmente, mas em 4 áreas administrativas, administrada pela União Soviética, Estados Unidos, Inglaterra, no caso Reino Unido e França. Claro que as conversas não deram muito certo e a partir de 1947 um muro, uma cerca foi sendo construída e literalmente dividiu-se a Alemanha em duas. Uma com as 3 potências que defendiam a permanência do capitalismo, chamada Alemanha Ocidental, e a Alemanha Oriental pela administração soviética. Isso tudo vai ser organizado, obviamente, por outras instituições que começam a pipocar, no sentido de uma organização, principalmente de defesa. A mais visível é, pelo lado soviético, a consolidação do chamado Pacto de Varsóvia, onde países recebiam uma estrutura bélica para a permanência no regime escolhido socialista. Em contrapartida, os países capitalistas também organizaram a OTAN, o Tratado Atlântico Norte, onde a sustentação militar se deu em contrapartida à sustentação dada pela União Soviética. Isso tudo, obviamente, do lado militar. No lado econômico, várias ações foram desenvolvidas, uma das quais a gente pode identificar é o Plano Marshall, onde Estados Unidos da América disponibilizou reserva monetária a fim de prosperar e incitar a qualificação e a reconstrução dos países dentro do cenário europeu. Dentro dessa perspectiva, a Guerra Fria evoluiu. Dentro dessa temática, nós vamos ter uma distinta organização em termos de produção norte-americana, que sempre contava com capital de giro, e a União Soviética focando muito na estrutura bélica. Isso fez com que, logicamente, as reservas soviéticas fossem acabando e gradualmente perdendo seu poder perante o cenário mundial. A deflagração do fim desse período pode ser evidenciada pela queda do Muro de Berlim, símbolo de um movimento capitalista sobre o movimento socialista. Hoje o que nós temos? Nós temos um mundo primordialmente capitalista, com alguns países permanecendo socialistas, mas defendendo seus próprios modelos. Nessa temática, encerro o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até breve.